E no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre uma fala do Lula que é o seguinte, abre aspas, este país nunca teve um governo que se preocupasse com a educação. Quero conversar com vocês sobre isso. Outra coisa que eu vou falar aqui com vocês é sobre o Haddad, esse candidato petista que quer o governo de São Paulo e resolveu jogar aí no ventilador que, se caso ele virar o governador de São Paulo, ele vai taxar lanchas, helicópteros e jatos. Olha que coisa, né? Estado inchado. E também quero comentar com vocês outra fala do Nine, que resolveu aí dividir para conquistar. Alguma novidade? Não. Mas devemos conversar sobre isso. Se você gostou das pautas, fique comigo até o final, curta e compartilha esse vídeo. Quero iniciar esse conteúdo aqui com vocês, antes de iniciar nas pautas, comentando sobre um acontecido aí que eu ri um pouquinho, né? A gente tem que rir desse pessoal da esquerda quando dá de cara na parede. E o que acontece? Vocês lembram muito bem daquele tal filho do anjo caído, né? O tal do Vic Vanilla, que veio a público todo empolgadinho, fazendo L de ladeira abaixo, se sentindo a última bolacha do pacote. Falou um monte de besteira dos bolsonaristas, foi um auê. O que acontece? Eu comentei com vocês em um dos vídeos que o pessoal do PT não gostou muito desse link entre o filho do anjo caído e o PT e deu o que falar. Só que, olha o que aconteceu. Esse cara fez um vídeo falando que ele acordou e quando ele abriu a rede social dele, que tinha quase 1 milhão de inscritos, não tinha mais vídeo nenhum. Ele recebeu, parece, uma notificação dizendo que os nossos iluminados desse Brasil mandou retirar todos os vídeos dele da rede social. E ele ficou mega revoltadíssimo, porque assim, no imaginário dele, a esquerda é democrática. Aí ele falou assim, mas gente, como que vocês começam a censurar as pessoas, levando ao preconceito, etc e tal? E eu fiquei olhando pra carinha dele com aquele cabelo de chapinha, rindo demais, porque ele... Vamos falar um negocinho aqui. O cara que se diz o maior bruxo, que mexe com isso, mexe com aquilo e tal... O pessoalzinho que trabalha com ele, o pessoalzinho das trevas, não avisou não que o pessoal do L, de ladeira abaixo, não é nada democrático? Eu acho que a oração aí contrária não está muito forte não, né, meu filho? Mas nós aqui gostamos dessa situação porque demonstra exatamente o que é a democracia de esquerda. Isso eu posso chamar de democracia. Então é isso, meu povo. Vamos começar a falar das nossas pautas, né? Que é o seguinte, meus amigos, existem verdades que estão nas entrelinhas. A melhor maneira de você pegar essa verdade é pela sua observação. Devemos sempre analisar os discursos do Nine, porque enquanto ele começa a contar aquelas historinhas, aquelas lorotinhas dele para criar uma conexão com o público, ele joga a sua verdade. Para quem já caiu no canto da serpente, às vezes é difícil fazer esses tipos de análise, por isso nós temos que ter a maior paciência do mundo para poder mostrar para a pessoa essas coisas que estão nas entrelinhas. Por exemplo, a esquerda, ela ama a palavra democracia, só que na vida real, eles gostam de censurar. Dizem proteger os pobres, porém, quando a gente dá uma pesquisada básica, nós vemos, por exemplo, projetos de lei que abrem as portas para os pequenos furtos, ou seja, a tia que está ali no ponto de ônibus, o seu pai, né, a nossa avó que está ali no ponto de ônibus com seu celularzinho, que muitas das vezes não é caro, é aquele celular mais popular, né, que a gente levou muito tempo para comprar, vem um cara desse que a esquerda chama de vítima da sociedade, leva esse celular da nossa vozinha, do nosso pai, da nossa mãe, e tudo isso fica por isso mesmo. E agora eu quero mostrar para vocês outra inversão que eles fazem. Eu tô pegando essa notícia no site Carta Capital, para não dizer que, não foi isso que a gente falou. Vambora, olha o que está escrito no site Carta Capital. Quem tiver uma gota de sangue nordestino não pode votar nesse monstro, diz Lula sobre Bolsonaro. O candidato que vive postando em suas redes que o amor vai voltar, que a paz vai voltar, que o povo vai sorrir, é o mesmo que sobe em um palanque, fala em um comício, orientando as pessoas que estão ali, esse tipo de atitude que nada tem a ver com o amor. Para um homem que se diz cristão, essa não é uma atitude de um seguidor de Cristo, e sim de um seguidor, podemos dizer, luciferiano. Politicamente falando, essa é a velha maneira de dividir para conquistar. Homem contra mulher, mulher contra homem, hétero contra homossexual, homossexual contra hétero, e por aí, e daí por diante. E agora ele quer fomentar
Nordestinos contra o resto do país. E enquanto pessoas que estão sendo fomentadas pelo ódio estão brigando, eles estão se preparando para o seu projeto de desconstrução de tudo aquilo de bom que o nosso país até agora conseguiu. E vamos ser sinceros, né? Quando as pessoas estão mergulhadas nesse tipo de raiva, elas não têm como ter essa percepção, essa observação das entrelinhas, né, das coisas que eles jogam ali no ar, que a gente daqui desse lado consegue pegar. E olha que interessante, quando ele fomenta essa divisão, ele acaba gerando um tipo de comportamento onde, por exemplo, os nordestinos, que foi para quem ele estava falando, não abra os ouvidos para as outras pessoas falarem. Vocês entendem? É tipo, não, o pessoal de lá tá tudo contra a gente, então a gente não vai nem ouvir o que eles estão falando. É uma tática. Não podemos cair nessa estratégia velha, mas que, infelizmente, algumas pessoas ainda caem. Agora vamos falar do Fernando Haddad, né, que é o cara que quer pegar em São Paulo nas mãos, né, quer colocar as mãos em São Paulo de tudo quanto é jeito, mas assim, né, quando a gente está inteirada na política, quando uma pessoa fala em aumentar imposto, a gente chega a se tremer, porque a gente sabe muito bem o que isso significa. No site Conexão Política saiu a seguinte matéria: Fernando Haddad promete taxar lanchas, jatos e helicópteros. Entre as propostas está a criação de um tributo aos moldes do Imposto sobre Propriedade do Veículo Automotor, o IPVA, para jatos, lanchas e helicópteros. No texto, também há a inclusão de itens como progressividade no imposto de transferência de heranças. Ou seja, né, meus amigos, a esquerda, como sempre, quer um Estado inchado. Um povo carregando esse peso, né, de muitos impostos e que isso leva ao empobrecimento. E para isso ocorrer, deve-se inventar todo tipo de imposto, tá? Até imposto para respirar, se deixar. Eu não duvido não, esse povo inventa tudo quanto é tipo de coisa. E falando em Estado grande, vamos falar do autoproclamado pai dos pobres, que para continuar sendo o pai dos pobres, deve se manter o pobre na pobreza. Porque se o pobre não ficar mais pobre, ele já não é mais do pai dos pobres, porque já não existe pobre. O Nine, em um comício, tentou dar uma lacradinha. Porém, como diz o ditado, o feitiço virou contra o feiticeiro. Ele tentando alfinetar aí o Bolsonaro no que diz respeito aos nordestinos, começou a falar sobre educação, porque a gente tem que ter em mente o quê? Esse cara usa de tudo para falar de política. Tudo para ele é palanque. Até o enterro lá da esposa dele virou palanque, né? Mas enfim. Então ele começou a falar sobre educação, que, diga-se de passagem, com o método que ele abraça a causa, a educação foi L de ladeira abaixo. E o que ele disse nesse comício? Abre aspas. Este país nunca teve um governo que se preocupasse com a educação. Gente, palmas para o Nine, porque ele falou a verdade. Ele se Menino, eu fiquei até emocionado. O homem falou a verdade. O homem tá tão desesperado que ele nem notou que ele falou dele mesmo. Se nenhum governo nesse país se preocupou com a educação, logo podemos pensar que o governo petista meio que cagou para a educação desse país. Tô certa ou tô errada? Que negócio, né? Quem lacra não lucra. Agora vem cá, quando a gente também fala que ele falou, né, como sempre, que já é um roteiro dele, eu coloquei vários jovens, né, nas universidades e tal, não significa nada em termos de intelectualidade, sabe, em termos educacionais, se você olhar bem nas entrelinhas, já que aqui no Brasil, dentro das universidades, nós temos um número enorme de o que chamamos de analfabetos funcionais. Quero um exemplo da falta de educação no sentido escolar, né, desse povo das universidades. Eu sei que não são todos, mas é uma grande parcela. Eu vou te dar um exemplo. A Uni soltou aí nas redes uma nota dizendo que o governo Bolsonaro tinha cortado a verba das universidades. Ou seja, oh meu Deus, não vamos pagar os professores, não vamos poder pagar a conta de luz. O que vamos fazer? Quem poderá nos defender? E aí, vários universitários e o pessoal que não é universitário, que abraça a causa da Uni, começou a compartilhar essa nota. Olha que horrível! O Bolsonaro cortando dinheiro da educação. Agora o seguinte, pergunta para eles que propagaram essa notícia da Uni se algum deles leram o tal decreto. Pergunta que eu quero saber a resposta. A maioria nem tirou um tempinho assim para ler o decreto, saber que dinheiro que foi retirado, que quando você lê, você consegue entender que eles vão pagar a conta de luz, vai pagar professor, tá tudo certo. Tem nada a ver com esse dinheiro que mantém as universidades e não vai ser para sempre. Se acalma, isso é uma coisa que já acontecia, mas por falta de conhecimento o meu povo perece na mão da esquerda.
Agora, pensando bem, se eles não fossem funcionais, porque nesse caso eles foram bem funcionais, vai lá, eu posto aquilo ali, repliquem. E eles fizeram sem ler o decreto, então são funcionais. Se eles não fossem isso, eles teriam pesquisado, pois pesquisar, investigar, ler e entender, ou seja, interpretar texto, faz parte de uma ótima educação. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo para abrir os olhos das outras pessoas. Eu tenho certeza que muitas informações que eu trouxe aqui vai ajudar muitas pessoas a entenderem as entrelinhas da esquerda, que a esquerda não é democrática, ela pede sim censura. A esquerda nunca trouxe uma educação de qualidade para o nosso país. Tanto que nós temos aí o grande exemplo desses universitários e amigos que compartilharam uma nota da Uni sem ao menos ler o decreto e pesquisar. E temos aí também mais um exemplo de um petista. Ao invés de tirar o imposto das costas do cidadão, ele quer aumentar o imposto. E imposto, gente, tira dinheiro do seu bolso. Se ele colocou imposto sobre lancha, jato e etc., pode esperar que ele vai colocar imposto sobre outras coisas. Porque muitas pessoas podem estar falando, mas quem tem jato, quem tem helicóptero, quem tem lancha, é só quem tem dinheiro. Mas quem inicia taxando quem tem dinheiro, pode ter certeza que vai taxar quem não tem dinheiro. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscrevam, compartilhe, dê o seu like, comente, me sigam nas redes sociais, os links estão na descrição desse vídeo e tenham um ótimo dia.